Olá! Você tem dúvidas do que acontece no seu processo quando você ingressa com pedido lá junto ao INSS? Você não sabe por que demora, quanto tempo vai levar, como que você vai receber, se você vai receber os atrasados? Bom, então fique comigo até o final desse vídeo, que hoje nós vamos falar sobre isso, eu vou te explicar tudo. E se não é inscrito no canal, já vou te pedir aí para você apertar o botãozinho vermelho e se inscrever. Se gostar desse vídeo, curtir, compartilhar e apertar o sininho aí para ativar as notificações e assim o YouTube te lembrar cada vez que eu fizer um vídeo. Meu nome é Alcileia Fernandes, sou advogada e aqui eu tento te deixar muito bem informado sobre os seus direitos. Então, se você fez um requerimento de aposentadoria especial, eu vou te informar aqui, te dizer o que vai acontecer aí com o seu processo. Vem comigo. Bom, antes de mais nada, é importante que nós tracemos uma linha aqui para as pessoas que já ingressaram, né, com o processo judicial ou com o processo administrativo e estavam só aguardando aí a decisão do tema 1031 para ter uma resposta, e as pessoas que ainda não ingressaram com o requerimento. Bom, para quem já ingressou com o processo já está em andamento, já passou pela esfera administrativa e teve seu pedido indeferido, ingressou na esfera judicial. O passo agora é o seguinte: os processos estavam sobrestados e alguns ainda continuam sobrestados, necessitando aí de um impulsionamento da parte, tá? Alguns juízes de pronto, após a decisão aí do tema 1031, já retiraram o processo lá da gaveta e já estão julgando. Outros juízes não. Então você que ingressou com pedido sem advogado, né, foi lá no juizado especial, na vara federal e fez o seu pedido lá sem advogado, você precisa ir até a vara onde corre o seu processo e impulsionar o seu processo. Falar lá para o servidor que você quer que o processo tenha andamento porque o tema 1031 já foi julgado e concedeu aí a aposentadoria para os vigilantes. Então, este é o primeiro passo. E se você já ingressou na esfera administrativa e ainda não teve resposta ou a resposta saiu negativa, você precisa ingressar na esfera judicial. Eu te aconselho procurar um advogado, de preferência previdencialista, para que faça o seu processo judicial e verifique então o que você precisa de documentos para aprovar essa atividade especial, enfim, para que instrua todo o seu processo judicial, porque na esfera administrativa nós sabemos que será muito difícil que o INSS reconheça aí a atividade especial do vigilante, sendo necessário então a esfera judicial. Então você que ingressou com o processo administrativo e ainda não foi para a esfera judicial, servirá para você também o tópico seguinte. Vamos lá. Vai para a esfera judicial. Antes de mais nada, você precisa procurar um advogado previdenciário para que verifique se no seu caso, você que é vigilante, o ideal é a aposentadoria especial, se você tem direito até a data da reforma, se você está inserido nas regras de transição, ou se você pode converter tempo especial em comum. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Quem não assistiu, pode assistir. Eu vou deixar aqui no box de informações. Bom, concluindo que você tem direito à aposentadoria especial, ou à regra de transição, ou converter tempo especial em comum, você vai atravessar uma petição inicial ou no juizado especial federal ou nas varas federais. Até 60 salários mínimos você pode distribuir o seu processo no juizado federal, passando de 60 salários somente na vara federal. Então esse é o primeiro passo, fazer o cálculo
para poder ver se o seu processo terá, para onde ele terá que ser distribuído. Bom, feito isso, colocou a petição inicial no processo, o juiz vai analisar a sua petição inicial, vai verificar se falta algum documento. Faltando algum documento, vai te intimar através do seu advogado para que ele apresente esse documento, para que ele regularize essa petição inicial, enfim, para que esteja tudo certo com relação à sua documentação. Estando tudo certo, o juiz vai intimar o INSS para apresentar o que nós chamamos de defesa. Essa defesa é quando o INSS vai dizer por que ele indeferiu, por que ele negou o seu pedido lá na esfera administrativa. Depois que o INSS junta essa defesa, o juiz vai te intimar, através de novo do seu advogado, para que ele se manifeste da defesa do INSS. O seu advogado irá fazer então uma réplica, que é a defesa da defesa. Bom, depois que o seu advogado faz essa réplica, o juiz irá perguntar para ambas as partes se existe mais alguma prova a produzir. Aí, gente, é que eu falo para vocês a importância de se ter um advogado no seu processo. Como que você vai analisar quais são as provas necessárias para poder convencer o juiz de que você está com a razão, de que você tem direito à aposentadoria especial? Bom, são provas que só quem está no meio jurídico, só os advogados ou quem conhece bastante da legislação poderá requerer. Então, é importantíssimo que você ingresse aí com seu processo acompanhado de um advogado. Bom, nessa fase, então, o seu advogado vai falar para o juiz quais são as provas que ele quer produzir. Aí eu vou citar para você algumas dessas provas. Pode ser uma prova pericial, que é o juiz fazer uma perícia no local onde você trabalhava ou em alguma empresa similar para ver se realmente existia uma exposição ali ao agente nocivo. Pode ser uma prova testemunhal para provar que você realmente trabalhou naquela empresa. Pode ser uma prova documental, ou seja, um PPP de um amigo que tenha trabalhado, se você não tiver o seu. Então, são várias provas que podem ser apresentadas. Porque eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre provas, porque é importante que você, vigilante, saiba que você precisará comprovar esse tempo de atividade especial, tá? Se foi até 1997 que você trabalhou, se teve algum período que você trabalhou até 1997, a sua carteira de trabalho já servirá como prova ou qualquer outro meio de prova. Mas após 1997, você precisará apresentar uma prova técnica. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu tenho no canal falando sobre meios de prova. Mas, enfim, você precisará apresentar uma prova técnica. Não será suficiente somente a sua carteira de trabalho. Aí muita gente não tem o PPP. Então, você precisará, no curso da instrução processual, nessa fase do processo, apresentar uma outra prova, desde que seja técnica. Bom, após a apresentação de todas essas provas, né, o juiz passa então à fase de sentença. Sentença é a decisão do juiz. Quando o juiz profere a sua decisão, se ela for positiva, né, ou se ela for negativa, tanto o INSS
quanto você irá ter um prazo para recorrer dessa decisão, tá? Por que que o juiz concede esse prazo? Porque na justiça brasileira existe a possibilidade de se recorrer a mais instâncias para que outros juízes ou desembargadores, além daquele que julgou o seu processo, possa avaliar se aquele juiz julgou corretamente. Então, você e o INSS terá um prazo para recorrer, que é em média aí de 10 a 15 dias, a depender de onde o seu processo está correndo. Dentro desse prazo, caso você considere que é necessário recorrer, o seu advogado vai apresentar o recurso, e se o INSS entender também que a sentença não foi correta, irá recorrer. Sairá então a decisão de segunda instância. Dessa decisão também existe uma possibilidade de se recorrer novamente. E é por isso que às vezes o processo demora. Olha quanta coisa eu já falei nesse vídeo que acontece no seu processo. Bom, geralmente o INSS recorre somente uma vez, ou seja, até a segunda instância, tá? Geralmente pode acontecer de recorrer para uma segunda vez, mas geralmente o INSS recorre só uma vez ou às vezes até não recorre. Bom, o INSS ou você, através do seu advogado, não recorrendo, passa-se a uma fase de de execução. Essa fase de execução é a fase onde o juiz intima o INSS a apresentar o cálculo do seu processo, o valor que você vai receber. Quando o INSS não apresenta esse cálculo, mais uma vez, o seu advogado tem que atravessar uma petição, informar ao juiz que o INSS não apresentou esse cálculo, e esse cálculo é feito pelo contador judicial da própria justiça. Feito esse cálculo, o juiz intima novamente as partes para que elas apresentem uma impugnação desse cálculo. Não havendo impugnação, o juiz vai expedir um documento para que você receba aí o que você tem direito. E nesse receber, aí entra uma questão. Você vai receber desde a data do seu requerimento, tá? Desde a data que você requereu lá na esfera administrativa. Então, você tem que ficar bastante atento a isso, porque quando o juiz concede para você o benefício, quando ele entende aí finalmente que você tem direito à sua aposentadoria, você vai receber desde o requerimento, porque na verdade o INSS errou e você deveria estar recebendo desde aquele momento. Se você ingressou no juizado especial, você vai receber através de RPV, que é a requisição de pequeno valor, que a partir do momento que o juiz expede, você vai receber até 90 dias. Se o seu valor excede aí a 60 salários mínimos, você vai receber o que nós chamamos de precatório. Aí vai demorar um pouco mais. Até junho do ano que você está, que foi expedido o precatório, você vai receber no ano seguinte. Então, são questões assim bastante complicadas para se entender, mas é assim que funciona. E o processo finaliza aí então, né, com a sua carta, né? O INSS tem que expedir aí uma carta de concessão do benefício que o INSS vai expedir lá no seu cadastro junto ao INSS e ficará constando então que a partir de determinada data, que é a data que o juiz vai especificar na sentença, qual foi a data da sua aposentadoria, o INSS então te concederá aí a carta de concessão, que você poderá pegar aí normalmente no site do meu
INSS. Então, gente, esse é todo o curso aí do processo para que você, vigilante, consiga, enfim, a sua aposentadoria especial. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Coloque também a sua sugestão de vídeo, alguma outra coisa que você queira saber. Curta, compartilha, aperte o sininho e se inscreva no canal. Tá bom? Eu tô esperando a sua inscrição. Agradeço aos que já estão aqui e estão me seguindo. Um forte abraço aí para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!